Tatieme, do blog Opinião da Designer, e eu resolvi gravar esse vídeo para comentar os livros que eu li nos últimos 3 meses, mais ou menos. Como foi um total de 14 livros aproximadamente, eu vou dividir o vídeo em 2 partes para não ficar muito longo, tudo bem? Um dos livros que eu mais gostei, para começar a falar no vídeo, foi O Holocausto Brasileiro, que é um livro da Daniela Arbex, eu acho que é assim que fala o nome dela, e é uma espécie de biografia dos pacientes de um hospício chamado Colônia, que foi fundado no ano de 1903 aqui no Brasil, na cidade de Barbacena. A estimativa que o livro conta é de que mais ou menos 60 mil pessoas morreram nesse hospício. E assim, a leitura me deixou um pouco triste e um pouco horrorizada ao mesmo tempo, porque foi uma coisa que aconteceu aqui, tipo, em Minas Gerais, muito próximo daqui, de todos nós, brasileiros, e eu não conhecia, tipo, não tinha a menor noção sobre nada dessa história. Esse hospício, ele foi, originalmente, ele deveria ter mais ou menos 200 leitos. E imagina, 60 mil pessoas morreram lá, então acabou que ele foi lotando, e não tinha espaço para colocar mais gente, mas eles continuavam colocando, e as pessoas, os loucos, ficavam à mercê do, do acaso. Eles ficavam jogados num pátio lá, eles não tinham alimentação adequada, eles não tinham onde dormir direito. Enfim, era uma coisa digna de campo de concentração, uma coisa cruel nesse nível. E assim, isso tudo porque eles as pessoas que eram internadas lá não recebiam um diagnóstico apropriado. Por exemplo, fulano de tal, sei lá, tem uma doença mental mesmo. Foi feito o exame, etc. Não tinha nada disso. Era assim, alguns dos casos que o livro comenta, por exemplo, é de uma pessoa, sei lá, o menino era muito triste, muito tímido, ele vivia sozinho, isolado, e daí a mãe dele achou que ele tinha algum problema e mandou ele pra lá pra ver se conseguia ajudar o filho dela. Só que, tipo, o menino não era doente, não era nada, o menino era apenas tímido. E ele foi internado e ele passou praticamente a vida inteira dele nesse hospício, sendo tratado como louco, sendo que ele não era. E isso é um dos casos mais leves que eu achei, né, na minha opinião, do livro. E as pessoas chegavam nesse hospício por um trem, né, que tinha lá, e o trem, ele era até conhecido como o trem do doido, porque as pessoas eram colocadas nesse trem e muitos dos outros familiares, às vezes, nem sabiam para onde elas estavam indo. Enfim, é uma história muito triste e eu achei que por isso valia a pena ler o livro para conhecer mais detalhes sobre o que aconteceu lá. Realmente acho que é o mínimo que essas pessoas merecem, e que as pessoas saibam da história delas, porque afinal de contas elas foram impedidas de se mostrar para o mundo, elas foram trancadas lá. Bom, o segundo livro que eu vou comentar é O Exorcista, que é de William Peter Blatty. Ele foi lançado originalmente em 1971. É o livro que conta a história do exorcismo do filme O Exorcista, que eu nunca assisti, porque eu sempre tive muito medo. Mas o livro, ele não dá tanto medo assim. Eu achei que dá até menos medo do que, por exemplo, O Iluminado. O filme não dá medo nenhum, mas o livro é um baita livro de terror. E assim, em comparação, O Exorcista não dá tanto medo assim, e pelo contrário, ele puxa um raciocínio um pouco mais pro lado religião, ciência, sabe? Crer ou não crer. Ele não coloca uma ideia, sabe? Mas ele faz a gente refletir um pouco sobre esses assuntos. Será que Deus existe? Será que o diabo existe? Será que não? Sabe? Coisas assim. Então, eu achei o livro muito legal, a leitura é muito interessante e vale a pena. O terceiro livro que eu quero comentar e que eu li é A Sustentável Leveza do Ser, que também não é um livro novo, é do Milan Kundera. É um livro muito legal. Ele conta a história de 4 personagens. O livro, ele não é tão antigo, mas a história, ela é um pouco mais para trás do que a época em que ele foi escrito. No período da invasão russa à Tchecoslováquia. E ele, assim, no meio do livro, ele assim, para a história e começa a falar de alguma parte filosófica, assim. O autor, ele para de narrar e começa a falar como se estivesse conversando com a gente, mas assim, sobre assuntos completamente
reflexivos, assim, filosóficos mesmo. É muito legal. E isso é o que eu achei mais legal no livro, por sinal. E de uma forma muito legal, assim. É um livro ótimo. Outro livro que eu li e gostei muito, seria o quarto livro que eu vou falar agora nesse vídeo, é o livro O Palácio de Inverno, do John Boyne. Eu, na verdade, li esse livro não querendo muito ler. Eu queria ler A Coisa Terrível que Aconteceu com Barnaby Brott, mas eu não encontrei ele. Então eu resolvi, como era do mesmo autor, o John Boyne, acho que é assim que fala o nome dele, eu resolvi começar a ler. E ele é um livro grande, mas ele é muito legal. A história é muito interessante, assim. E só depois de ler que eu fui entender do que ele tava... de qual momento histórico ele tava falando. Porque o John Boyne, ele tem esse costume. Ele tem esse estilo de escrever que ele sempre puxa um momento histórico. Por exemplo, O Menino do Pijama Listrado. Você começa a ler sem ter a menor ideia do que é. E daí depois você fica, nossa, era essa história, era isso que aconteceu. Ele mistura um pouco a realidade com a ficção, e isso é muito legal, eu acho muito legal. E no Palácio de Inverno, ele fala, o momento histórico dele é um pouco antes da Revolução Russa de 1917. Assim, ele não foca, o foco dele não é exatamente a Revolução. Ele conta uma história, assim, como se ela voltasse, sabe? O personagem principal, ele já tá, assim, velho, e ele tá contando a infância dele, a juventude dele, tá contando as coisas que aconteceram nessa época. Mas, assim, eu não vou falar mais do que isso pra não dar spoiler, porque, na verdade, o livro é muito, muito, muito mais do que isso. Vale a pena. E, bom, é isso. É muito legal. Sim, só mais uma curiosidade sobre esse livro que eu descobri depois de ter lido, é que ele tem mais ou menos a mesma especulação do filme Anastácia. Que eu não sei se vocês já viram, mas é uma animação, não é da Disney, eu não sei. O quinto livro que eu quero falar pra vocês é Bonequinho de Luxo, do Truman Capote, que eu também acho que é assim que fala o nome dele, não tenho certeza. E também tem um filme que eu também não assisti. Na verdade, eu tentei assistir o filme antes de ler o livro, mas eu achei meio chato o início, assim, não gostei. Eu vou tentar assistir agora, depois de ter lido o livro, porque o livro foi muito legal. E assim, é um livro muito rápido, eu sei lá, li em 2 dias. É um livro muito curtinho. E o narrador, ele é alguém que conheceu a Holly, que é a personagem principal do livro. E ele tá contando sobre um período da vida da Holly, o período em que ele conheceu ela, sabe? Ele não é a vida dela, começo, meio e fim e mil aventuras, é aquele período. E por conta disso, o livro ele tem uma sensibilidade, assim, muito bonitinha. O livro é muito fofo. Fofo, assim, no sentido de... não tem como não gostar da Holly. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem me indicar algum livro legal que vocês também gostem, podem deixar em um comentário, ou vocês podem comentar lá no blog, o link vai ficar na descrição do vídeo. No próximo vídeo eu vou falar dos outros livros que eu também já li, e vou gravar um vídeo específico para falar sobre aquele livro que eu fiquei postando um ano no Instagram, trechos dele, que é a biografia do Van Gogh, todo mundo fala, que tem, sei lá, mais de 1000 páginas, e foi um livro que eu amei ter lido, e eu vou fazer um vídeo específico sobre ele. Mas enquanto isso, fiquem aguardando. Se quiserem, se inscrevam no canal, mas o mais importante é que vocês também comentem e me deem sugestões de livros legais também. Obrigada por terem assistido, um beijo, até o próximo.